Olá, gente! Aqui é Helena Marques, eu sou astróloga, taróloga e numeróloga, criadora do portal de autoconhecimento Donde Flui, e hoje vamos falar dele, um dos números, um dos portais mais conhecidos da numerologia, que é o 11 do 11. Não à toa existe 11 do 11 horas como a hora mágica, a sincronicidade, o chamado para despertar. Mas, em termos práticos, quando se trata do 11 de novembro, o que é que essa data, o que é que esses números têm de tão especiais? E é isso que nós vamos ver. Roda a vinheta! Então, falar do número 11 do 11 é falar de uma energia méstrica. Sim, uma vez que a numerologia admite os números 11, 22 e 33 como números mestres. E o que é que de fato representa esse contexto de números mestres? Números mestres são números que se repetem. 11, 22, 33. Então, na numerologia pitagórica, a gente assimila esses números como tendo a vibração mais forte, mais potente, principalmente em termos espirituais. E não à toa que o número 11 do 11, quando falado em termos de horas, mas também de data, ele acaba sendo tão popular. Por quê? Eu gosto muito de pensar o 11 do 11 como um chamado para despertar. O número 11 do 11, ou melhor, o número 11 na numerologia, ele é um número extremamente espiritual. Em termos práticos, do que é que se trata essa espiritualidade? Bem, a data é tida como um ótimo momento desse chamado para algo maior, porque nós já estamos no mês de novembro, o mês que por si só é diferente, uma vez que boa parte do mês é regida pelo signo de Escorpião. Falar da energia de Escorpião é falar sobre transformação, sobre transmutação, sobre profundidade e também sobre a crença de que sim, muita coisa depende de nós, das nossas ações, mas tem algo maior, tem, como diz a música, né, de Maria Bethânia, que é muito conhecida, que fala, não mexe comigo que eu não ando só. Então, tem algo maior que me cerca, algo maior que, também como diria outra música do Caetano Veloso, por isso uma força me leva a cantar, que pode ser por isso uma força me leva a viver. Então, é um dia que é muito bom para que consigamos entrar em contato com essa força que só nós temos, com notar que há muita sutilidade, mas eu também gosto de ser muito prática. Eu acho que é um chamado para despertar para a nossa força interior, e eu acredito que a maioria das pessoas que estejam assistindo esse vídeo são brasileiros e brasileiras como eu, e a gente sabe que o país que nós vivemos, que nós nascemos, enfim, é um país com muita desigualdade social, é um país com vários problemas econômicos, sociais, e muitas vezes diante do nosso contorno social, e para mim por isso que despertar espiritual, despertar da consciência, também um despertar social, muitas vezes a gente quer até fazer algo, quer até se aprimorar, ou fazer uma viagem, ou aprender um outro idioma, ou mesmo fazer uma transição de carreira ou de vida no geral, mas pode faltar um impulso, porque a gente olha ao nosso redor, o nosso contexto, vê problemas econômicos, vê que talvez o nosso grupo familiar, o nosso grupo de amigos está vivendo num contexto tão hostil que, meu Deus, como é que eu, uma pessoa pobre, uma pessoa talvez que vem de uma experiência de coisas básicas, como é que eu vou conseguir? Que é diferente, muitas vezes, dessa perspectiva de quem vive no hemisfério norte, como nos Estados Unidos, na Europa, que são locais que têm um welfare state, que é o estado de bem-estar social, na qual o governo acaba
garantindo muitas coisas para os cidadãos. Então, não tem pessoas passando fome, né? De fome, muitas vezes, nesses locais do hemisfério norte, ninguém morre. Mas aqui, a gente pode olhar quando nós saímos, esse contexto tão arredio e pensar, mas o que é que... Como é que eu posso ter alguma atitude diante desse contexto? E aí vem esse significado muito forte do número 11, que é justamente se ligar a algo maior, mas também entendendo que nós somos emanações desse algo maior. Em termos práticos, o que é que seria esse algo maior? Bem, então o portal o portal 1111, esse dia 11 de novembro, ele faz com que consigamos nos conectar com nós mesmos, entender que para além desses corpíceos físicos, nós somos almas vivendo uma experiência humana. E que nessa jornada de alma, a gente pode vir, sim, de um lugar bem pobre, na qual se falta tudo. Contudo, está na nossa alma essa resiliência, essa também capacidade de pensar, não é porque o meu entorno mais próximo é assim que a minha vida vai ser assim, que os meus talentos não vão ser aproveitados, que eu não vou conseguir transformar as minhas metas em realidade. Então é como se esse dia nos desse uma forcinha a mais para que consigamos conjugar os atributos do número 1, né? Porque é um portal 1111. E do que é que se trata o número 1? O número 1 é justamente sobre valorização da sua individualidade, sobre tomar movimento, ter movimento diante de algo, sobre a ação. E por ser 11, é justamente aquela ação que não é fruto do eu quero fazer isso porque eu quero. Mas não, é como se fosse a capacidade de acabarmos nos conectando com, se mesmo vindo de um contexto muito básico, eu tenho vontade de aprender um outro idioma e talvez eu possa achar que isso é algo elitista, e hoje em dia nós temos vários canais gratuitos que nos ensinam isso. Então, por que não? Por que não dizer sim a essa capacidade, a esse sonho que eu quero adquirir, mesmo que a minha vivência agora seja tão diferente? Por que não, é claro, com metas, com prazos, com um desenho do que se quer alcançar? Por que isso não pode acontecer? Uma vez que, por exemplo, eu acabo atendendo muita gente, eu também sou professora. Então eu vejo o quanto, por exemplo, quando a gente está com um aluno brasileiro que vem de um contexto mais humilde, o quanto, psicologicamente falando, aquela pessoa é muito mais atravessada para aprender um idioma, para fazer uma outra coisa, do que alguém que sempre teve uma vida com tudo dado, com tudo sedimentado, entende? Então eu vejo justamente esse chamado para despertar no sentido de, olha, o contexto pode estar péssimo, o mundo está cheio de guerras, mas olhando para você, olhando para a sua essência, do que você quer, do que você pode fazer. Então, não é fechar os olhos, mas é no sentido de, tem algo a mais aqui, tem algo a mais que eu quero explorar, tem algo a mais do que necessariamente ficar pagando contas, ou então projetando a minha felicidade no relacionamento, ou sustentando um emprego na qual não me vejo com nenhum tesão, porque eu tenho boletos e porque eu tenho escolas para pagar. Porque o que é que acontece? O sistema, infelizmente, pode nos fazer acreditar que não tem outra saída. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vou conseguir encontrar essa reportagem para colocar aqui, mas eu lembro que na pandemia eu estava assistindo um vídeo de uma senhora, acho que ela tinha uns 60 anos,
E ela trabalhava como empregada doméstica e ela acabou sendo demitida, porque as pessoas acabavam diminuindo os gastos devido ao que estava acontecendo. E nisso dela se ver com filhos, não tendo um sustento fixo, o que ela sabia fazer? Ela sabia cozinhar como ninguém. Ela acabou decidindo abrir na casa dela um delivery de pizzas brotinho. E aí isso deu tão certo que virou, digamos, a primeira renda dela. Ela não mais voltou a trabalhar. E, para além disso, ela falando, eu vou tentar ver esse vídeo para tentar encorajá-los, que eu não estou falando de ninguém que venha de um contexto favorecido, eu estou falando de uma brasileira que, assim como eu, como você, não teve tudo de mão beijada. Contudo, justamente nesse período hostil, ela pensou, eu não posso ficar esperando uma oportunidade, eu tenho que criar essa oportunidade. E para isso, ela tentou buscar alguma habilidade que ela já tinha desenvolvida, que era a habilidade de cozinhar. E eu lembro que nessa matéria ela disse que os ganhos dela estavam sendo triplo do que ficar como empregada doméstica. Empregada doméstica, gente, para mim é uma profissão honrada, como qualquer outra. Contudo, o que é que essa brasileira, assim como eu, assim como você, ela de certo modo girou a chave? Que caramba, talvez durante um tempo grande da minha vida, sim, era esse o meu sustento. Talvez eu tenha feito isso há tanto tempo que eu não vi outra possibilidade. Mas num momento totalmente hostil, eu pensei, eu tenho outras habilidades e talvez essa outra habilidade pode me servir. E para isso exige força, para isso exige planejamento, mas para isso eu exijo muito também, eu acredito que acreditar em si mesmo e acreditar em algo maior, que de certo modo esse portal nos traz muito essa energia de que, como diz uma parte de um versículo bíblico, né, faça por ti que eu te ajudarei. Então, por que não ouvir talvez uns beliscões da minha alma, e ainda que eu esteja fora da CNTP, eu quero na CNTP, na química, né, se fala da CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, ou seja, quando o ambiente está perfeito. E a gente sabe que quase nunca o ambiente está perfeito, mas a gente precisa agir. Então, eu quero dar esse exemplo de uma pessoa que ouviu a alma dela num momento muito difícil, e isso deu um outro gás, porque ela se transformou numa empreendedora, ela viu que mesmo com uma certa idade, que também há muito preconceito, ela podia revolucionar as coisas na sua vida. Então, através desse Portal 11 do 11, eu pergunto a vocês, e você? Entendendo que você é uma alma, vivendo a experiência humana, o que é que você pode revolucionar na sua vida através de vontade, através de movimento e através de planejamento? Então, aproveitem a energia do dia e emanem isso, ok? É isso, queridos. Se vocês curtiram, por favor, deem um like. Isso é muito importante para mim. Se inscrevam. É muito importante tê-los inscritos aqui. Eu trabalho como astróloga, taróloga, numeróloga. Então, se vocês quiserem fazer um joguinho de tarô, vai ser uma honra recebê-los. Eu também postei um vídeo sobre o que é que a gente pode esperar, né, desse portal 11 do 11. Se vocês quiserem fazer um mapa numerológico com a sugestão de assinatura, também vai ser um prazer tê-los, ok? Muito obrigada, um beijo e vamos emanar o nosso poder da nossa alma, que ela é única e ela está ao nosso serviço a partir do momento que a gente decide confiar e ser consistentes em nossos esforços. Um beijo. Tchau, tchau!